Segundo Reis, capítulo 14, o reinado de Amazias, rei de Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, embora não fosse como Davi, seu antepassado. Procedeu como seu pai, Joás, em tudo. Mas os altares das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso neles. Uma vez que o reino estava consolidado sobre seu controle, ele mandou matar os servos que haviam assassinado o rei, seu pai. Mas mandou poupar os filhos dos assassinos, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, de acordo com a ordem do Senhor. Não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ele também mandou matar 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou Selá em batalha, dando-lhe o nome Joctiel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem e enfrentemos um ao outro. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha em casamento a meu filho. Mas uma fera do Líbano pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste orgulhoso. Glória a ti disso, mas fica em tua casa, pois por que causarias ruína para ti e Judá? Mas Amazias não deu atenção, e Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, confrontaram-se em Bet-Semes, no território de Judá. Então Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e foi a Jerusalém e destruiu 400 côvados do seu muro, da porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apossou de todo o ouro, de toda a prata e de todos os utensílios do templo do Senhor e dos tesouros do palácio real, como também fez reféns e voltou para Samaria. Os demais atos de Jeoás, o que realizou e o seu poder, e como lutou contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. O rei Amazias é morto numa conspiração. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais atos de Amazias estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis, onde o mataram. Então o carregaram sobre cavalos e ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou Azarias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reedificou Elate em Judá, depois que o rei descansou com seus pais. O reinado de Jeroboão, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Foi ele que restabeleceu o território de Israel desde Lebo-amate até o mar da Arabá, conforme o Senhor Deus de Israel havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gate-Efe. Porque o Senhor viu como o sofrimento de Israel era severo,
tanto para o escravo quanto para o livre. Não havia ninguém que socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, por isso o livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais atos de Jeroboão, tudo o que realizou e seu poder, como lutou e reconquistou para Israel Damasco e Amate, que havia sido de Judá, estão escritos no livro das crônicas de Israel. Jeroboão descansou com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 15. O reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Amazias havia feito. Porém, os altares das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Ele morou numa casa separada, e Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governou o povo da terra. Os demais atos de Azarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias descansou com seus pais e o sepultaram com eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses em Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou 6 meses sobre Israel em Samaria. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Nunca deixou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Os demais atos de Zacarias estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor dita a Jeú: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim aconteceu. Salum reina 1 mês em Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, veio de Tisa para Samaria. Atacou Salum, filho de Jabes, em Samaria, matou-o e reinou em seu lugar. Os demais atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem, vindo de Tisa, atacou Tifsa, todos que lá estavam e os que estavam ao redor. Ele a atacou porque eles não abriram as portas e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem em Israel. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante do Senhor durante toda a vida. Ele nunca deixou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Então Pu, rei da Síria, atacou a terra e Menahem deu a Pu 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar seu reino. Menahem exigiu esta quantia de todos os poderosos e ricos em Israel, para entregá-lo ao rei da Síria. Cada homem pagou 50 siclos de prata. Assim o rei da Síria foi embora sem ficar muito tempo na terra. Os demais atos de Menahem e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Menahem descansou com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 2 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor.
Nunca deixou os atos que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Peca, comandante das suas tropas, filho de Remalias, conspirou contra ele e o atacou em Samaria, no castelo do palácio real, juntamente com Argobe e Arié. 50 homens dos filhos dos Gileaditas estavam com Peca. Ele o matou e reinou em seu lugar. Os demais atos de Pecaías e tudo quanto realizou está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Nunca deixou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os habitantes cativos para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou. Então reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Os demais atos de Peca e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. O reinado de Jotão, rei de Judá. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto seu pai Uzias havia feito. Porém, os altares das colinas não foram retirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Foi ele que edificou a porta superior do templo do Senhor. Os demais atos de Jotão e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 16. O reinado de Acás, rei de Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era correto diante do Senhor, seu Deus, como Davi, seu antepassado, havia feito. Mas andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho em sacrifício, imitando as práticas abomináveis dos gentios que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altares das colinas e nos montes, e também debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, juntamente com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, foram lutar contra Jerusalém e sitiaram Acás, mas não puderam vencê-lo. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, retomou Elate para a Síria, expulsando os judeus de lá, e os sírios foram para Elate e permanecem ali até o dia de hoje. Então Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, os quais se levantaram contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que estavam no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou como presente ao rei da Síria. O rei da Síria deu ouvidos ao seu pedido e atacou Damasco, conquistando-a. Então levou o povo cativo para Quir e matou Rezim. O altar de Damasco. Então o rei Acás foi a Damasco ao encontro de Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias o desenho do altar
e o modelo exato de toda a sua obra. O sacerdote Urias construiu o altar de acordo com tudo o que o rei Acaz lhe havia enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz voltasse de Damasco. Quando voltou de Damasco, o rei viu o altar e, aproximando-se, ofereceu sacrifício sobre ele. Queimou seu holocausto e sua oferta de cereais, derramou sua oferta de libação e derramou o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Ele tirou da frente do templo o altar de bronze que ficava diante do Senhor, entre o seu altar e o templo do Senhor, e o colocou do lado norte do altar. O rei Acaz deu a seguinte ordem ao sacerdote Urias: no grande altar, queima o sacrifício da manhã, como também a oferta de cereais da noite, o sacrifício do rei e sua oferta de cereais, o sacrifício de todo o povo da terra, sua oferta de cereais e suas ofertas de libação, e derramarás todo o sangue dos holocaustos e sacrifícios sobre ele. Mas o altar de bronze ficará ao meu dispor, para buscar orientação nele. E o sacerdote Urias fez tudo conforme o rei Acaz lhe havia ordenado. O rei Acaz também cortou os painéis do suporte e removeu a pia de cima deles. Tirou o tanque de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre uma base de pedra. Ele também retirou do templo do Senhor a cobertura usada no sábado que havia sido construída no templo e fechou a entrada real externa por causa do rei da Síria. Os demais atos de Acaz e o que realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Acaz descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e seu filho Ezequias reinou em seu lugar.